Pai, no nome do Senhor Jesus, eu bendigo a Ti, Senhor, muito obrigado. Pai, obrigado por seus filhos e filhas que trouxeram diante da Tua presença, seja o seu dízimo, seja a sua oferta. Peço que o Senhor os abençoe ricamente, que o Senhor os prospere. Pai, aqueles que não puderam, que o Senhor os visite e os fortaleça no nome santo do Senhor Jesus. Pai, peço agora que o Senhor esteja ministrando, Pai, em nosso coração e através da nossa boca para a vida dos seus filhos e filhas. Peço graça, peço misericórdia, peço, Senhor, que o Senhor possa ser conhecido e engrandecido através da minha vida e que eu consiga transmitir o conteúdo que o Senhor nos tem proposto no nome santo de Jesus o Cristo. Amado Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Inunda este lugar, muda a atmosfera deste lugar com Tua presença gloriosa e que a Tua poderosa unção para ensinar, para fortalecer, para curar, para fazer maravilhas esteja presente nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a gente tem falado nesses últimos dias sobre muitos aspectos, de forma simples, né? Eu não tenho procurado me aprofundar, a minha preocupação tem sido em construir uma base. Por quê? Porque nem todos têm uma base sólida no nosso meio. Então, se a gente entrar em assuntos muito profundos, pode dar um problema. É semelhante a você comer algo que você não consegue, né? Às vezes você não consegue comer uma feijoada ou algo assim, faz você passar mal. É isso. O texto de Hebreus vai dizer que já era para nós ter saído do leite, né? Quando ele fala leite, ele está falando do colostro, né? Aquele leitinho que a mãe dá nos primeiros meses, né? E já começar a comer uma papinha, algo mais sólido mesmo, né? E a gente se preocupa. Eu já congreguei numa igreja onde eu queria falar um assunto, mas Deus não deixava eu falar, né? Por quê? Por causa que ia causar problemas com as pessoas ali que fossem ouvir. Então a gente tem que ter esse discernimento. Então, nesse primeiro momento, eu tenho já, sei lá, um mês e meio mais ou menos, né? Eu tenho trazido palavras para criar uma estrutura dentro de você. As próximas 2 quintas, a apóstola vai estar trazendo algo, provavelmente ela vai fazer um teste. Ela já vai vir já com um tutano aí, já com uma feijoada, ela vai vir com algo um pouco mais profundo. Como a gente vai saber que você digeriu? Se você falar, nossa, que bênção, e começar a praticar, a gente vai entender que você digeriu. Se você falar assim, minha cabeça pirou, estou louco, não sei o que, eu vou falar, não digeriu. Vamos voltar para o colostro. Você está entendendo? É simples assim, tá? Então abra o coração, a gente tem procurado trazer o melhor para vocês, tá? E algo que Deus tem colocado no meu coração, a gente ainda vai abordar. O que eu quero abordar, a gente ainda não abordou. Mas e só de você estar assimilando esse conhecimento que a gente tem trazido na quinta-feira, já é o suficiente para mudar muito a sua história de vida. Amém? Então nós falamos da armadura de Deus, né? Nós falamos. Você clica na outra tela para mim? Só clicar. Isso. Eu falei para vocês, né, que o Efésios 6, 11 e 13 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, todos nós teremos dias ruins, dias maus. Eu sei que a gente cresceu na igreja ouvindo uma palavra que tudo vai dar certo. É o que a gente deseja. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer, né, acho que é para Gaio, se eu não estiver equivocado, ele vai dizer assim, ó, eu desejo que você prospere, que vá bem, tudo vá bem. É um desejo, é uma profecia, uma declaração. Mas a vida do cristão normalmente vai ser uma vida de aflições. Por quê? Porque nós vivemos num mundo
caído, um mundo mau, um mundo de pecado, um mundo que odeia Deus. E Jesus falou: olha, se odiaram a mim, imagina vocês. Se me chamaram de endemoniado, imagina vocês. Então nós que estamos vindo para Cristo, nós temos que ter essa consciência que sim, teremos grandes vitórias. E quando a gente contar as vitórias, até as pessoas mais prósperas não vão acreditar nas vitórias que a gente vai ter. Mas a gente também vai ter muita aflição, a gente vai ter muita dificuldade. A palavra de Deus diz que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Então, qual é o segredo para que você chegue lá, não chegue como uma galinha toda depenada diante de Deus, né? Deus, chega lá se arrastando, cheguei. Como que você consegue chegar diante de Deus, falar, não, estou firme, estou machucado, tenho cicatrizes, mas eu estou firme e forte. Um conselho que o apóstolo Paulo dá é se revestir da armadura de Deus. Então nós precisamos aprender. E aí eu falei para você que a igreja também nos ensinou a fazer uma oração. Ela é bonita essa oração, é legal. Ela exercita a sua fé. Eu me cinjo com a verdade, eu visto a coração. Aí você faz a oração se vestindo da armadura, né? O que eu estou tentando mostrar para você? Que por mais que você faça isso, se você não viver todos os aspectos que Deus tem para você, você nunca se revestirá verdadeiramente da armadura de Deus. Se você não se cingir com a verdade, ou seja, se você não viver Jesus, não praticar a verdade de Jesus, você nunca terá o cinturão da verdade. Ainda que você faça a oração se cingindo ali pela fé. Você entende? Então a ideia é mostrar para você. E eu vou te mostrar, eu fiquei de mostrar um texto para vocês e eu vou mostrar agorinha, né? Então a gente começa falando, né? Aí eu só fazendo uma breve recapitulação, né? Eu mostrei para vocês o quê? Né? Que tudo que você faz afeta o seu viver. Então, se você faz algo ou se você deixa de fazer, isso vai impactar a sua vida. Então, qual é o segredo do sucesso nosso? Obedecer a Deus. Obedecer primeiro o que Ele já estabeleceu na palavra dEle. O que Ele disse, Ele não vai falar de novo. Ele já disse, já está lá. Ele não precisa dizer assim, filhos, olha, você não entendeu, mas eu vou falar de novo. Não, Ele falou lá, é obrigação sua correr atrás, é obrigação sua ler a palavra de Deus, é obrigação sua orar e pedir espírito de entendimento e de revelação. É obrigação sua, é você que tem que ir em Deus e pedir. Eu conheci uma pessoa que assim, não errava uma profecia, mas não gostava de ler Bíblia. Sabe que ele falava, eu oro para Deus para Ele colocar essa Bíblia dentro da minha cabeça? Eu falei, não vai ler não para você ver. Ele não vai ler para você ver. Não errava uma profecia, mas não sabia a Bíblia. Aí eu falei, vou ensinar o Salmo 37. Então onde ele chegava era Salmo 37. Você está entendendo? Decorou os 3 versículos-chave e tal, as pessoas... Só dele citar 3 versículos bíblicos já impactava. E já vinha já entregando o manto e pronto. Então é o nosso papel. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu te entrego a destruição. Basicamente isso. Então você tem que aprender a vigiar, a obedecer. E se você desobedecer, aguente a pancada. Simples assim. Se um filho seu desobedece, o que acontece? Castigo, surra, alguma coisa acontece. Vou tirar o celular, não vai jogar videogame, não vou levar no parquinho. Os mais radicais já tiram o chinelo e pá! Você está entendendo? Então cada um tem uma metodologia, mas entenda, se você, que é uma pessoa natural, já faz isso com quem desobedece você, se você é chefe no trabalho, alguém desobedece, o que você fala para a pessoa? Se você fizer isso de novo, eu vou te mandar embora. Ou, rua. Se você for um chefe que não tem paciência, fala, rua, não quero saber de conversa você não. Se você faz isso com quem desobedece você, o que você merece quando você desobedece a Deus? É só ler Deuteronômio 28. Nós lemos aqui todo Deuteronômio 28. E você vê 10 versículos para a bênção e 40 para a maldição. Aí você vê que quem desobedece a Deus, o negócio é estreito mesmo. Né?
Então eu perguntei para você, você realmente está revestido da armadura de Deus? Você se preocupa com isso? Aí eu mostrei para vocês, né, que quando Paulo escreveu aquele texto, esse era o modelo de armadura que ele tinha em mente, né? Então, só para você visualizar, lógico que hoje, se a revelação fosse dada hoje, seria outro, seria o colete à prova de bala, né? Seria, né, como seria a 12, não seria a espada do Espírito, seria a 12, a fuse, né? Aquelas metralhadoras lá, você entende? A linguagem seria outra. Mas como ele tinha isso, então Deus revelou para ele que assim como um soldado romano, ele tinha toda essa proteção para entrar numa guerra, então você também precisa se revestir dessa proteção. E veja, ele usa exatamente a armadura deles, né? Couraça, o cinto, né? Essa parte o cinto, o capacete, as sandálias, o escudo, a espada. Você está entendendo? Então, todos os utensílios da armadura dos romanos, ele colocou no texto. Só para você entender que o negócio é sério mesmo, né? E aí aqui eu mostrei para vocês o que seria cada parte separado. Só estou fazendo uma recapitulação, tá? Aí eu quis dizer para vocês o seguinte, que tudo que existe no natural, ele existe primeiro no espiritual. Tudo, tudo. Não tem essa grama que você vê aqui? Existe uma grama no céu com um nível de glória e definição que você jamais sonhou. Se você acha bonita essa grama aqui, quando você chegar no céu, você vai ficar assim, ó. Porque a Bíblia diz que isso aqui é uma sombra das coisas que são. Então isso aqui, imagina o que é sombra. Ali, ó, tá uma sombra minha ali, ó. Você consegue definir o que é? Qual o tamanho da pessoa? Qual o peso? Às vezes você pode definir, parece ser um homem, né? Tal, mas você não consegue definir minha idade, meu gosto, nada. É sombra. Então, quem vê isso aqui não consegue enxergar o Maurício. Então, quando você vai no céu, você enxerga o Maurício. Agora sim, é claro, um rapaz de mais ou menos 40 anos, você está entendendo? Já tem barba branca. Então, você já... Porque no céu é assim, tudo é definido. O que eu quero dizer para você? Que o nosso corpo foi pensado num corpo espiritual. Quando Deus projetou o nosso corpo, Ele também pensou num corpo espiritual. E aí eu mostrei para você o corpo humano, os principais órgãos do corpo humano. E o que a armadura natural procura proteger. Então a armadura natural, ela procura proteger partes do nosso corpo. Capacete, o cérebro, a couraça, pulmão e coração. O cinturão, né, junto com a couraça, os órgãos, né, estômago, pâncreas, o rim, você está entendendo? O escudo, ele pega da cintura para baixo, mas é possível você agachar e proteger todo o corpo. Então, veja, cada peça, ela tem um papel fundamental. E se a gente pensar o que cada órgão significa, eu posso trazer para a minha vida espiritual e entender o papel da armadura na minha vida. Né? Aí mostrei para você o cinturão. Eu falei que isso aqui, ó, normalmente é enfeite. Esse adereço era um enfeite, tá? Não, lógico, se viesse uma espada aqui, bem nessa região aqui, né, poderia ajudar o homem a continuar com a sua virilidade, né? Senão viraria um eunuco, né? Ia perder a parte muito importante do corpo dele, entendeu? Mas isso aqui era mais estético do que funcional em si. Então tinha um cinto, ele guardava a espada, guardava a adaga, você está entendendo? Ele também ficava onde? Né? Aí eu mostrei para você o que era cingir os lombos. Né? A expressão cingir os lombos era o quê? Os homens usavam túnicas, até o soldado romano tinha uma túnica também. Então quando você pegava um homem comum do Oriente Médio e você falava para ele assim, cinja os lombos, ou você estava chamando ele para um trabalho pesado, ou você estava chamando ele para a guerra. Então como ele tinha essa túnica aqui, ó, um baita de um vestidão, como que ele sairia para correr? Então ele precisava fazer o quê? Ó, ele subia a túnica dele até um pouco acima do joelho, trazia a parte que sobrava para frente, enfiava debaixo aqui, ó, e amarrava na cintura. Então ele ficava com toda essa parte livre para, ó, se locomover. Com o vestido, ó, com a túnica, ele tinha o quê? Uma limitação de espaço. Então ele cingia ela para, ó, ter mobilidade.
Então, cingir os lombos é o quê? Você ganhar mobilidade para um trabalho sério que você vai fazer. Então, isso aqui é a questão cultural. Aí eu mostrei para você, o cinto pega onde? Defende o quê? Você está entendendo? Para quê? Para mostrar para você, né, que a verdade ela tem um papel de filtro. A verdade ela tem um papel de filtro na nossa vida. Com a verdade você distingue o que é certo e o que é errado. O que é bom, o que é ruim, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Quando você conhece a verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que ele está dizendo? Podem falar o que quiser, mas só existe uma única verdade, eu. Ou seja, eu preciso crer em Jesus para ter um relacionamento com Deus. Todos os caminhos levam a Deus? É o que diz o mundo? Não. Quando eu descubro a verdade, só existe um caminho que leva a Deus, é o Senhor Jesus. Ponto. Então o homem que resolveu ir, eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho. Qual vai ser o final dele? Lago que arde com fogo e enxofre. Agora, se esse homem caminhar em Jesus, a vida é eterna. Então a verdade ela é um filtro, ela mostra o que é correto e o que não é correto. A coraça ela está protegendo o quê? Coração, pulmão, né? O coração é essa bomba que faz o sangue ir para vários lugares do corpo, né? Então o que? A justiça de Deus ela se torna o que para nós? Né? Ela mostra essas ações equilibradas, ela mostra que ela é a força propulsora da nossa vida. Né? Eu estou trazendo uma recordação porque nem todos estavam aqui, só para vocês lembrarem. Eu falei para você que a sandália, né, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, ele vai falar do quê? De anunciar a Cristo. Você tem anunciado a Cristo? Para quem você tem falado de Jesus? A gente tem evangelismo, você tem o seu trabalho, você tem seus vizinhos. Eu pergunto, para quem você tem falado de Jesus? A minha vida fala. Tudo bem, eu concordo com você. Eu já preguei aqui também que o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê você. Quanto mais alinhado com Jesus você tiver, as pessoas vão falar assim, que pessoa diferente. O que tem essa pessoa? Por que ela é assim? Por que ela é alegre? Por que diante de tanta coisa ruim acontece, ela continua firme, ela continua na igreja? O que motiva ela a buscar a Deus? Você entende? Então o mundo vê isso, mas aí eu te pergunto, e se você não anunciar Jesus, essa pessoa vai conhecer a verdade? Só olhando para você? Você tem que pregar. Um dia, né? Por exemplo, vou pegar um caso de uma pessoa aqui, né? Um dia, lá na área da apóstola, era pandemia, né? Início, era pandemia, né? Era início ou não? Nós já tinha um pouco de pandemia, acho que estava retornando. Já estava 2021 já. Já tinha passado 2021. Nós pegamos uma pessoa que está aqui no meio de vocês, entendeu? Acabou o culto de ensino lá na residência da apóstola, eu cheguei para essa pessoa, eu olhei bem no olho dela, e eu falei o seguinte, o negócio é o seguinte, se você não crê em Jesus, não crê que é uma pecadora, não confessar Ele, não adianta, fiz isso ou não fiz? Aí eu perguntei para ela o seguinte, você quer confessar Cristo? Foi ou não foi? O que você falou? Está aqui, está batizada, tem problema como qualquer um tem. Mas eu precisei, junto com a apóstola, falar de Jesus para ela, explicar o que estava acontecendo na vida dela, explicar como Jesus entrava na vida dela e como ela necessitava entender quão pecadora ela era. E ela fez, Jesus, eu reconheço que eu sou uma pecadora, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. E dali começou um processo. Você está entendendo? Mas a gente teve que pregar. E ela estava indo em reuniões de ensino bíblico. E eu tenho que chegar e falar assim, você tem que crer em Jesus. Vamos orar, né? Será que Deus tem outra chance para o povo ali?
Amém. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Você precisa falar de Jesus. Não sei para quem, não sei quando, não sei como, mas você precisa falar. Por quê? Porque esse sapato aqui, ó, é a marca do romanismo, da legião romana. Porque essas sandálias faziam com que eles andassem longas distâncias sem ter o quê? Já conhece isso aqui? Conhece essas coisas aqui? Vocês mulheres devem conhecer isso aqui, mais todo mundo, né? Mais duas, ó. Só pescando, né? Então veja, os pés estão ligados à locomoção. O que eu quis dizer para você? Quando você prega Cristo, você está o quê? Revestido com calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, ou seja, você não fica travado. Porque assim, a gente tenta vasculhar a sua vida. Sua vida está dando tudo errado. Então a gente tenta fazer um mapeamento, né? Está dando dízimo? Está dando oferta? Está indo na igreja? Está confessando pecado? Como que a gente vai vasculhando, vai afunilando, fala, gente, ela está fazendo tudo o que é correto, mas a vida dela não anda. Aí você faz a última pergunta. Você tem falado de Jesus? Ah, não falo. Está aqui, ó, paralisado, joanete espiritual, você não anda, você não avança, você não avalanca, por quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês entendem? Olha o tanto de coisa que eu estou ensinando aqui. Eu só estou falando da armadura de Deus. E já estou falando de pregar o evangelho. Então quem prega o evangelho, quem anuncia Cristo, está o quê? Calçado com os pés. Você entendeu? Falei do escudo, né? Que rebate os dardos inflamados, o escudo que é a nossa fé. Então, toda vez que vier um ataque do maligno contra você, o que o maligno vai falar assim, ó? Fracassado, perdedor, doente. Vai falar um monte de acusação. Como você rebate isso? Com a sua fé. Você vai dizer, quando ele falar assim, fracassado, falou, olha, está escrito, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Lógico, isso já é um outro artefato da armadura. Mas assim, você traz isso para dentro do seu coração. Não, como fracassado? A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, que história é essa? Ah, Deus não é com você, Deus está magoado com você e virou as costas para você. Ué, que mentira é essa? A Bíblia diz que Ele habitaria em mim, estaria comigo para sempre. Que conversa é essa? Entenda. Só uma pessoa até agora, só uma pessoa em toda a criação, ela provou a separação total de Deus. Só uma. Na criação, só uma provou a separação total de Deus. Quem? Jesus foi o único ser no universo que sentiu um pouco do que vai ser o lago que arde com fogo e enxofre. Porque ele na cruz disse, ó, entenda, Jesus tinha apanhado tanto, ele estava tão inchado que ele falava assim, ó, lama sabachthani. Mal saía palavras da boca dele, de tão inchado. Cada porrada que ele tomou por essa mentirinha que você conta, por essa coisa que você vê, por essas horas que a gente perde no celular, porrada mesmo que ele tomou. Depois vai passar um documentário aí do médico falando como a selvageria que era o castigo romano. Jesus, ele andava na carne aqui, ó. Ela é enfermeira, ela pode falar. Ele andava na carne viva. A cruz, você acha que ela era lixadinha? Você acha que a cruz dele era lixadinha? Era tudo ferpa, meu irmão. E ele aqui, ó, carregando ela. Chega um momento, Deus se afasta de Jesus totalmente. Aí Jesus fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um inferno. Inferno é você viver a eternidade longe de Deus. Jesus provou isso. Ele provou que eu e você merecíamos. Então a pregação dela está lá no nosso canal. Vai lá assistir, vai dar mais ibope lá. Entendeu? Então veja, quando você não anuncia o evangelho, é o mundo espiritual que te para de que parte? Deus. É Deus que para a sua vida para te conscientizar
que você precisa pregar a Cristo. Mas quando você não está revestido da sua fé, quem te para é Satanás, com dardos inflamados do maligno. Dor de cabeça, uma confusão. Você está saindo na igreja, você está saindo. É mais ou menos assim que funciona. Ó. Vou para a igreja. Ou eu tenho um negócio para a gente fazer. Vamos fazer um negócio agora? Você fala, poxa vida, eu estou o dia inteiro parado. Agora que você apareceu? Agora! Não, é agora, não tem outro horário. Aí você fala, e agora? Eu faço o negócio ou eu vou para a igreja? Você acha que Deus vai mandar um negócio para você na hora do culto? Você entendeu o que eu estou falando? Outra coisa, você estava vindo, tudo bem, passou o dia bem. Na hora, começou a doer tudo. Vou deitar na cama, não aguento. Quem que você acha que fez isso? Você entende? Paralisação do inimigo. Então o que você tem que fazer? Se revestir da fé. Está repreendido, sai esse mal de mim. Ah, não está tendo fé o suficiente? Liga para os ministros para te ajudar. Mas você que tem que tomar a posição. Nós vamos falar do artefato que você vai usar agora, tá? Então eu falei essas partes. Então, olha, eu fiquei de falar para vocês algo. Eu disse para vocês que quem constrói a nossa roupa diante de Deus somos nós. E aqui está o texto, Apocalipse 19, 7 e 8, que diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, e puro resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, na festa de Jesus, só vai poder participar das bodas do Cordeiro quem tiver vestido linho fino. Quem não tiver com esse linho fino vai ser convidado a se retirar. Imagina no céu, Deus olhar para você. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E o que está dizendo? Linho fino é as justiças dos santos. Lembra? Aí nós remetemos à couraça da justiça, lembra? Todo ato de justiça, o quê? Ouvir a Deus e obedecê-lo. Primeiro, pela revelação da sua palavra, e depois pela condução do Espírito Santo, que vai te apontar primeiro para a palavra e depois vai apontar para um caso específico da sua vida. Então, quando você vai fazendo esses atos de justiça, tudo que Deus manda fazer, Deus manda, coopera, prega o evangelho, você prega. Dê uma esmola, você dá. Dê uma oferta, você dá. Ajuda o vizinho, você ajuda. Não caia numa situação de maldade, você entende? Então, todo o ato de justiça que você fazer, você constrói a sua roupa para estar diante dele naquele dia. Olha o quão sério que é isso. Então, veja, se a roupa de linho fino, que é a roupa nupcial, ou seja, já casou, já fez tudo, agora é a intimidade. Você precisa ter justiça para vestir ela. Imagina a armadura, que é uma veste de guerra. Você está entendendo? Então é isso que você tem que entender. Então, eu trouxe esse texto para mostrar para você e para comprovar que não basta você fazer uma oração. Eu me não sei o que. Não adianta fazer isso. Você tem que viver, e aí você estará revestido. Então agora, capacete da salvação, continuando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Então veja, o capacete, qual é o objetivo dele? Proteger o cérebro, a massa pensante, o que dá ordem, o que dá vontade, o que mostra o caminho. Então veja, toda a sua vida tem que ser focada em viver para o Senhor. Toda a sua vida. E tudo que se levantará na sua vida terá um propósito, te afastar disso. Por isso que ele vai dizer, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
Sabe aquele pensamento que vem para você, desista? Pare, não vale a pena. Você tem que pegar esse pensamento e levar cativo à obediência de Cristo. Não quer ir na igreja. Como assim você não quer ir na igreja? A Bíblia diz, não deixe de congregar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o que você vai fazer? Quando vier aquela vontade, não quero, não sei o quê, não sei o quê. Entenda, irmãos, você não pode vir a IBCC por causa do Maurício, nem por causa do Valdir, nem por causa da Francisca, Adriana ou qualquer pessoa aqui. A única pessoa que tem que te motivar a estar aqui agora se chama Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias. Ele é a única pessoa que tem que te motivar a estar aqui dentro. Se eu ou qualquer uma dessas pessoas é a motivação, eu convido você a se retirar. Você está perdendo o seu tempo de vida. Você não vai para o céu. Se a sua motivação sou eu, ainda que eu seja uma bênção, ainda que eu seja legal, bonito, ainda que eu seja tudo isso, eu não posso ser a motivação. Você entende? A sua motivação é o Senhor. Você veio aqui para buscar Ele, para buscar conhecimento dEle, buscar revestimento dEle, direção dEle para a sua vida. Esse é o seu motivo. É engraçado, né? Eu vou trazer agora um caso aqui. É mais ou menos assim, ó. Você fica chateado com a igreja, você não vem, não é? Quando você fica chateado no trabalho, você não pede conta. Né? Você entende o que eu estou falando? Não estou gostando do meu serviço. Então vai lá e pede conta. Ué, não é? Estou chateado com o bispo. Um mês. Ele vai sentir minha ausência um mês. E meu irmão, se for preocupar com isso, eu só lamento. Para o céu você não vai. Você entende o que eu estou falando? Entenda, existe algo maior. Algo que transcende a mim, a qualquer pessoa dessa obra. Você tem que estar aqui por causa dele. Ele é o seu motivo, ele é o seu amor. Foi ele que morreu por você, não fui eu. Só te apresentei ele e eu só falo dele. Se a IBCC começar a falar do Maurício, saia dela. Todos que subirem aqui têm que falar de uma pessoa, do Senhor Jesus. Por isso, quando vier esses pensamentos, não quero saber, vou desistir, vou parar, leva isso a cativo. Fala, eu levo esse pensamento de desistência cativo à obediência de Cristo. Obedeça a Cristo. Eu não quero ir na igreja, mas o Senhor me leva, bota uma mão atrás de mim e me empurra. Eu já fui empurrado pela mão de Deus já. Já teve essa experiência já? E foi no pior momento, não foi no momento bom não, você está entendendo? Foi no momento de guerra. Estava cheio de imagem, eu estava desafiando Satanás lá, estava falando, sai da minha casa. Lá dentro do quartinho, aqui na porta, senti uma mão nas minhas costas, falar, entra. Quando eu vi, eu já estava aqui. E as imagens, tudo aqui, ó. Aí uma ira acendeu dentro do meu coração. Botei dedo na cara de cada uma, falei assim, ó, em nome de Jesus o Cristo, para que tu saibas que Deus levantou um sacerdote neste lugar, conta tu no dedo da palma da tua mão que você vai sair. O seu reino acaba hoje, em nome de Jesus. Virei as costas e saí. Uma semana o quartinho pega fogo. Se você for lá na minha mãe, até hoje tem a marca do fogo lá. Isso tem 23 anos. Até hoje tem a marca do fogo lá. Ainda bem, porque senão vão falar que eu sou mentiroso. Vou falar, tem a marca do fogo até hoje lá. Você entende? Então Deus sempre vai te empurrar, às vezes, nos piores momentos, para você tomar a atitude que tem que ser tomada. Então, se revista do capacete, que é a sua esperança de vida eterna. O Satanás quer fazer você acreditar que Deus está num jogo de limpa e apaga nome. Já ouviu essa história? É mais ou menos assim, ó. Vou pegar você, tá, Elisete? Posso pegar você? Tá aqui, ó. Tá o anjo acompanhando a Zete, né? Anotando tudo que ela faz. Aí a Zete solta um PQP. O anjo, como é que é? Inferno.
De repente a Zete, Deus tem misericórdia, me perdoa, eu não devia ter falado essa palavra. O anjo vai falar, você está de brincadeira, né? Elisete. Ufa, graças a Deus, quase. Dá 1 minuto. Zete dá um bico no cachorro lá. O anjo, você tá maluca? Por que você fez isso? Eu não gosto desse cachorro. Maldita criação de Deus. Vai pro inferno. Irmãos, olha para mim. Você acha que a vida é desse jeito? Hã? Você acha que a nossa vida é desse jeito? Você acha que é assim? Apagar e colocar, apagar e... Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse assim, não teria nem folha na mão do anjo, de tanto rabiscado que teria lá. Me diga quem não peca, quem não erra, diz para mim. O que João vai falar? A primeira carta de João vai falar: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado. Você tem um advogado. E quando você pecar, confesse o seu pecado. E o sangue de Jesus Cristo te purificará de toda injustiça. Por isso, esse é o revestimento do capacete. Satanás quer que você viva uma vida de derrotado. Quando eu falo derrotado, eu não estou falando de dinheiro, tá? É uma vida de derrotado, fracassado, cabisbaixo, triste, angustiado, deprimido. Ora, qual grande salvação Ele te deu? Você tem que olhar para cima. Olhar para cima não com altivez, olhar para cima sabendo que Ele te redimiu. Não se trata de você, se trata do que Ele fez por você. Ninguém vai ser salvo pelas suas obras, você vai ser salvo pela obra que Ele fez. Que justiça há em você? Diz para mim. Você nunca teve inveja? Você nunca soltou uma mentirinha? Você nunca deu aquele sorriso santo, abençoado, tipo assim, vontade de meter uma faca no você? Fala para mim. Eu estou falando sério, irmãos. Vamos ser adultos. Vamos ser adultos. Ó, você quer ver uma mentira besta? Uma mentira besta? Quer ver? Que todo mundo conta? Essa semana estamos de jejum, estamos? É para estar, né? Você está fazendo, eu estou estimulando vocês a fazer, né? Ó, aí tu chega no lugar, bem no dia do jejum, baita de um café da manhã. Você olha assim, você fala, só pode ser brincadeira mesmo. Só pode ser brincadeira. Aquela mesa que há muito tempo você não vê, você fala, olha, se não for jejum, não teria uma mesa dessa. Só porque é jejum tem essa mesa. Aí a pessoa... Aí ele pergunta assim, a pessoa pergunta para você e fala bem assim, ó. Fala bem assim para você. Você quer comer? O que você fala? Não. Você não está com vontade? Não. Está até salivando lá dentro. Mentiu ou não mentiu? Fala, irmãos, fala assim, você quer comer? Você fala assim, olha, querer eu até quero, mas eu estou num propósito maior. Pronto. Ah, estou na graça. Não me use essa palavra. Jejum é sacrifício. Graça é favor imerecido. Você está na graça o tempo inteiro. Não é só no momento do jejum. Então você vai dizer o seguinte, irmão, eu estou em jejum. Ah, mas não é pecado eu dizer que eu estou em jejum? Fala, irmãos, entenda. O fariseu, quando ele jejuavam 2 vezes por semana. Se eu não estiver equivocado, era na segunda e na quinta. Eram os 2 dias que ele jejuava. Ele jejuava o dia inteiro. De 12 a 24 horas, esses 2 dias. É o que eles faziam. Só que quando eles jejuavam, eles pareciam um mendigo. Eles ficavam, ai, como eu me sacrifico por Deus. Nossa! Quem olhava assim falava, meu, que homem espiritual. Olha o tanto que ele se sacrifica. É isso que Jesus está condenando. É isso que Jesus está condenando. Você está entendendo? Está dizendo o seguinte, olha, unge, ou seja, passa um perfume,
escova o dente, tenha uma boa postura, não precisa dizer. Ele está dizendo assim, ó, não escancare, mas se eu chegar para você e falar assim, ô irmã, você quer comer? Você vai falar assim, não, bispo, eu estou de jejum, amém. Isso não quebra seu jejum, para de meninice. Você está entendendo? Agora se você chegar na igreja, gente, hoje, espero que não tenha nada na igreja, porque eu já estou 2 dias de jejum. Todo mundo vai olhar para você assim e vai falar, Já foi, meu filho, se tinha alguma recompensa, já recebeu, porque alguns, os mais maduros vai falar assim, ô hipócrita sem vergonha, né? Os mais infantis vai falar o seguinte, nossa, 2 dias, nossa, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Já recebeu o galardão, é isso que Jesus está falando, tá bom? Aprendeu? Pegou? Não tem problema, não minta. Você quer comer? Não. Claro que você quer. Uai, que conversa é essa que você não quer comer? A não ser que você tiver com algum problema de saúde. Não, não quero. Não, porque realmente eu não quero, não estou salivando, não quero, não. Nem sei se eu vou almoçar. Você entende? Aí sim, beleza. Entenda, é uma mentira besta, mas é pecado. O anjo olha para você assim e fala, não quer comer, tem nem vergonha nessa cara. Você entendeu? É uma mentira besta, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Então vigia. Pecou? Confessa. Falou que não queria comer e querendo comer. Entra num cantinho, vai no banheiro, você está no trabalho, vai, ô Senhor, acabei de mentir, eu estou vigiando o dia inteiro, vai mentir, me perdoa, tal. Pronto, resolvido, o sangue de Jesus veio e purificou, amém? Mas tem que ter, disposição de coração. Se você não tiver inclinado a parar com isso, entendeu? Tem que ter essa inclinação, tá bom? Não, por exemplo, vamos supor que você dá um tapa na cara do seu irmão, você quebra o nariz dele, certo? Você quebrou o nariz dele. Você vai falar assim, me perdoa pela minha raiva? Você vai dizer assim, meu irmão, eu quebrei seu nariz, você me perdoa? Ele vai falar assim, perdoo, porque você quebrou meu nariz, eu tinha que quebrar o seu. A lei me dá direito de quebrar o seu também, mas eu resolvi que eu vou te perdoar. Você entendeu? É isso. Você tem que dar nome aos bois. Se você falar de uma forma genérica aí, perdoa os meus pecados. Deus fala, ixi, é tanto, qual que você quer que eu perdoe? Qual que você quer? Vamos pegar a lista? Vou começar pelos pensamentos. Vamos abrir o pensamento aqui? Aí você olha e fala, lascou tudo. Você está entendendo? Então confessa, não tem problema. Você e Deus, você resolve. Você está entendendo? Não espere o dia da ira. Não espere resolver esse assunto na ira. Resolva o quanto antes, tá? Eu não sei você, mas eu já aconteceu de tipo assim, minha mãe tá brava com a minha irmã e eu entrar no meio. Eu não tinha nada a ver com a história. Apanhei mais que ela. Você está entendendo? Porque eu entrei no momento de ira. Você entende? Então entra no momento de graça. Estamos na graça agora. Fale com Deus agora. Amém? E agora você tem uma arma de ataque, uma das grandes armas de ataque. E chegando, Mateus 4, 3, 4, diz assim, chegando-se ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja, a Bíblia diz, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Entenda, com a sua fé você crê, você consegue, rebater o ataque. Você é um perdedor. Você pensa, sou mais que vencedor. Você não vai nunca ser salvo. Vou sim, porque não é minha obra, é a graça dele. Então você vai, rebatendo. Mas aí tu não aguenta, você fala, quer saber, vou partir para cima. Por quê? Porque Tiago vai dizer o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, resisti ao diabo. Vem aqui, pastor, me ajuda já que a gente está contextualizando, vocês visualizar e pegar. Vem aqui. Tu vai fazer papel de Satanás, tá? Eu estou na pregação, não vai ser eu não. Eu estou na pregação, não vai ser eu não, entendeu? Veja, ele está vindo para cima de mim.
Quando você lê o texto, né, que ele vai dizer o quê? Resistir ao diabo, né? E ele fugirá de vós. O que você pensa? Vem para cima de mim. Eu estou resistindo, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Não é isso que você pensa? Não é isso que passa no primeiro momento? Mas o que é resistir? Resistir é isso aqui, ó. O que é, rapaz? Está achando o quê, rapaz? Meu Cristo morreu por mim, rapaz! Isso é resistir. Ir para cima, afrontar. Tem que ir para cima. Pode, obrigado, pastor. Tem que ir para cima, tem que afrontar. E aí, o que diz a Bíblia? Ele fugirá de vós. Como você resiste ele? Com a espada. Pode furar, meu irmão. Sem dó. Sem dó. Sem dó, fura. Mas fura. Eu não sei se você sabe, se você não tiver espada, no mínimo você tem uma adaga aí com você, espiritualmente falando. Eu já fiz isso uma vez aqui. Tava um demônio aí, tava dando trabalho. Falei, quer saber? Sai dela, tum, só fiz assim. E pensa num bicho que dá um pulo lá naquele corredor. Nós temos espadas e isso não é brincadeira, isso é sério. Jesus usou a palavra como espada. Então, quando o diabo vir para você falar assim, ó, eu vou destruir sua família é minha. A Bíblia diz, está escrito, ele comprou com o seu sangue para o nosso Deus e Pai todas as pessoas, todas as nações, todos os reinos, ele deu para o Pai. Então você não tem direito de tocar na minha família. Você tem que... Ele vem e você fala assim, pode pegar. Estou com raiva mesmo da minha mãe, pode pegar minha mãe, estou com raiva, pode pegar. Vai querer dar uma convertida? Nunca entregue, jamais entregue sua família ou qualquer membro a Satanás. Olha, o Espírito que habita em você, o Espírito Santo, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai dizer para você, sendo guerra ou não sendo guerra, ele vai falar com você. Vai falar, filha, você precisa se alinhar com o Pai. Primeiro se alinha com o Pai. Se você estiver na guerra, eu passei um vídeo aqui para vocês, eu não sei se vocês viram, de um ateu expulsando um demônio. Eu mostrei esse vídeo para vocês. Um ateu expulsando um demônio, dizendo assim, eu não creio em Deus, mas você crê. Então, no nome de Jesus, sai dela. E o demônio murchou. Eu falei, um ateu expulsa demônio e você não expulsa? Uai, que negócio é esse? Mas vocês vão aprender. Nós vamos ensinar. Se acontecer de você enfrentar uma situação dessa, você vai aprender a lidar, amém? Nós estamos aqui para isso, para ensinar vocês nisso. Se Deus mostrou para você que você tinha algo para confessar, você confessou, você tirou o que nós chamamos de legalidade. Você entende? Porque isso é uma acusação. Se você der uma ordem, ele tem que sair. Qual é o problema? Ele sempre vai usar o pecado contra mim, não é? Então assim, eu tenho autoridade. Eu pecando ou não pecando, eu tenho autoridade. A autoridade não depende se eu estou com uma vida de santidade ou não, porque quem deu foi ele. Só que a minha consciência pesa, não é, apóstola? Na hora da luta, a consciência pesa. Satanás vai falar o seguinte, quem você pensa que você é para me expulsar? Por que a gente manda demônio calar a boca? Primeiro, que a Bíblia diz que ele é mentiroso. Segundo, ele vai expor seus pecados. Até os que você confessou. Imagina você expulsar alguém na igreja e de repente você está ali, sai dela. De repente o demônio fala assim, quem você pensa que você é? Ontem você estava falando mal dos pastores. Aí a igreja fala, o quê? Irmã, você estava falando mal? Aí você já vai ficar o quê? Não sei o quê, você entende? Então por isso que a gente não dá trela. Você nunca reparou nessas entrevistas de demônio aí? Você nunca reparou? O que o entrevistador faz? Normalmente ele tem birra com uma igreja, né?
que ele saiu de lá, então ele tem birra com aquela igreja. Aí Fábio é assim, demônio, quem está aqui? O homem de branco. Quem está lá? Sou eu. Aí você assiste o outro canal da igreja de lá. Demônio, quem está aqui? O homem de branco. Quem está lá? Sou eu. Aí nós trouxa acredita. Você vai ver que Jesus só conversou com um demônio. Então, por quê? Porque ele não estava aceitando sair, falando, sou legião, sou não sei o quê, eu sou imponente. Aí, imagino como Jesus devia estar irado com essa legião. Por quê? Porque eles começaram a clamar, não nos envie para o abismo. Eles perceberam que eles deveriam ter saído no primeiro momento. Você entende? Então, assim, a gente não dá trela para isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Cala a boca. Cala a boca. Você se peitou minha mãe, imagina eu, sai fora, não é? Mas aí que está, aonde está a sua autoridade? Você entende? Então Satanás ele te enfraquece com conceitos. Você é uma fracassada, você é uma pecadora, você é uma indigna. E nós somos tudo isso. Só que eu tenho que aceitar a verdade dele para mim. Ele que me deu. Lógico, se você tiver com um pecado consciente, vai lá para você ver. Vai lá. Pecado consciente, você está fazendo o que você quer. Você está no erro, você escolheu estar no erro, sabendo a verdade de Deus. Então, meu irmão. Lógico. E o pastor ficou quieto. Por que eu mandou calar a boca? Vai ficar quieto. Assim, ó, já que a gente está falando, ele vai fazer isso, não adianta. É isso que eu estou falando. Se um ateu que não tem aliança conseguiu tirar o demônio da mulher dele, eu mostrei o vídeo aqui para vocês. Imagina você. Você entende? Imagina você. Ele colocou na sua cabeça o seguinte: você tem que ter uma vida perfeita para me expulsar. Irmãos, eu já disse para vocês. Eu falei isso lá na batalha espiritual, nas primeiras aulas. Ele já está derrotado. Ele é um mentiroso. Jesus fala, ele é o pai da mentira. Bom, e para a gente encerrar a questão da armadura de Deus, vem a parte mais séria da armadura, tá? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isaías 28, 11, 12 diz assim: assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo, ao qual disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado. Esse é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Judas 1,20 diz: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A armadura de Deus, se você quer viver ela mais intensamente, aprenda algo. A oração em línguas é o maior segredo que você pode carregar na sua vida. Paulo vai entrar num debate com relação a isso. Se eu não estiver equivocado, ele vai falar 1 Coríntios 12 dos dons espirituais
13 ele vai falar do amor, o dom mais excelente. No 14 ele vai debater sobre o dom de línguas e a profecia. Porque estava tendo uma confusão na igreja baseado nesses dois dons, tá? E aqui a gente está com o texto. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirás o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Paulo tinha uma vida tão intensa de oração em línguas que ele foi o apóstolo que mais recebeu revelação. Tá? Os discípulos caminharam com Jesus por 3 anos e meio. Paulo, ele recebia visitações espirituais. Jesus vinha em glória falar com ele. Por isso que ele vai dizer na ceia, o que eu recebi do Senhor, eu também ensinei. Ele não aprendeu com nenhum apóstolo a doutrina dele. Sabe o que Paulo vai falar? Ele vai parecer soberbo. E está sendo. Tanto é que vê o espinho na carne. Ele vai falar bem assim, ó. Estive com os apóstolos. E eu tenho uma coisa a dizer. Eles não acrescentaram nada para mim. Não tinha nada para me ensinar. Paulo vai falar isso. Porque ele tinha uma vida de oração. Então ele recebia muita revelação no Espírito. Oração, o que é oração? Ato de falar. Então, o que é oração? Você respira o ar vai oxigênio, todo aquele processo. Aí você vai jogar o ar fora, certo? Ele vai passar pelas suas cordas vocais e vai produzir sons. Então, quando você fala com mudo, ele está produzindo um som, ainda que você não entenda, mas ele está produzindo. Então, quando eu oro em língua, quando eu libero isso, o meu espírito é edificado. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque quem vai falar é o próprio Paulo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então, se você não tem uma vida de justiça, uma vida de verdade, recomendo, comece a estabelecer padrões. Mas Paulo está dizendo o seguinte, você também tem que orar com entendimento. Não adianta nada você passar 10 horas orando em espírito e não orar meia hora, 1 hora com entendimento, declarando a palavra, porque a sua mente, a sua alma não evolui. Seu espírito vai estar extremamente edificado. Sabe o que vai começar a acontecer quando você orar? Muito em línguas, você vai ver seres espirituais. Você vai ver um mundo espiritual. Quando você lê a Bíblia, você vai receber revelações que você nunca tinha recebido antes. Até o poder de Deus vai fluir melhor em você. Só que a sua mente vai ficar infrutífera. Então ele está dizendo, mas não é orar dentro de mim? Não, porque olha o que o Paulo está falando. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, eu estou falando uma palavra em língua, e essa palavra significa bendito seja o nome do Senhor. Mas eu estou falando em língua. Ele vai dizer o seguinte, quem vai dizer amém sobre isso? Quem vai dizer amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Ninguém entendeu o que eu falei. Agora, se eu virar e falar assim, bendito seja Jesus Cristo. Vocês entenderam, então puderam dizer amém. Eu concordo, bendito seja Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso. A linguagem de oração, ela foi dada para todos nós, tá? Todos nós podemos orar em línguas. Todos. O que está em jogo é um outro dom, que é o dom da variedade de línguas, que é o quê? Quando uma pessoa é tomada de uma forma por Deus para trazer uma comunicação verbal para uma pessoa ou para a igreja. Essa pessoa começa a falar em línguas e é necessário haver alguém que a interprete. Não é traduzir, é interpretar. Qual que é a diferença de traduzir para interpretar? Simples, traduzir decanta lamanaias, significaria glória a Deus. Toda vez que eu ficar assim, decanta lamanaias, eu falei, só está dando glória a Deus.
Isso é tradução. Interpretação é: decanta Lamanaias, bendito seja o Deus Criador. Decanta Lamanaias, que fez os céus e a terra. Decanta Lamanaias, ele é o único e verdadeiro Deus. Isso é interpretação. Uma mesma palavra, vários significados. Por isso, quando você vê um irmão falando a mesma palavra, você fala: esse irmão desenvolve. Meu irmão, ele já falou um texto inteiro para Deus. Aí você fala assim: eu só falo 3 palavras, por isso que eu não oro. Não cresce. Não significa as palavras que você fala, a quantidade. Você só vai receber uma língua nova quando você desenvolver. Você tem que falar. Aí Deus vai te dar uma língua nova. Mas aquelas 3 palavras que você fala, é um reino dentro de você sendo edificado. E se você chamar alguém com o dom de interpretar, essa pessoa, você vai ver, a pessoa vai falar as 3 palavras e ele vai entregar uma baita de uma mensagem para a igreja. Eu falo: mas como assim? Ele falou 3 palavras, como ele consegue entregar tudo isso? Por quê? Porque é uma interpretação no Espírito Santo. Então diga: variedade de línguas não é traduzida, é interpretada. Você entende? Por exemplo, um mesmo gesto pode ter vários significados, não pode? Você fazer assim, eu posso estar dizendo: oi, tudo bem? Aí a pessoa vai derramar um copo de água na cabeça do outro. Eu vou fazer assim, ó. Você entende? Aí a pessoa faz um sinal de não. Não é para fazer, você faz assim. Você entende que o mesmo gesto tem vários significados? É isso. Uma palavra tem trocentos significados, então não se preocupe, só fale. Olha o que Paulo vai dizer: eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais do que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que receba a edificação. Então Paulo vai dizer o seguinte: você fala em línguas, mas é o seguinte, se não tiver interpretação, fale consigo mesmo. Não tem, eu não conheço, vamos supor, não tem ninguém que interpreta na IBCC. Então eu não vou chegar num culto normal e vou ficar assim, ó, num culto. Não estou falando na hora da busca, tá? Na hora da busca tá todo mundo se derramando, né? Agora, eu vou ficar assim, ó, ora lá, balacheira lá, maná, yazera, balacheira lá, maná. Aí todo mundo olha assim: e aí, pastor? Eu falo: não me deu vontade de falar. Paulo fala: cala a boca, fala consigo. Pare de chamar atenção. É isso que Paulo está falando. Fale consigo. Então eu vou ficar aqui, ora lá, balacheira lá, maná, yazera, balacheira. Entendeu? Falo comigo. É isso que ele está falando. Olha o que Jesus fala: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Você tem que falar em línguas, meus irmãos. Você tem que falar. É isso que, 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Aí você chega num culto, tá assim o irmão: aí todo mundo quieto no culto assim, fala: nossa, vai ter algo aí, né? Aí a pessoa senta, aí você olha para a cara do outro, e fala: o que foi isso? O que foi isso aí? É mistério, vai criar vergonha na sua cara, rapaz. Entre eu crer no mistério e eu crer na palavra, no que eu vou fazer? Se eu sei que tem um intérprete no lugar, eu vou falar: opa, vai que Deus vai me usar, né? Mas se não tem, ó, você entende? Sabedoria, tá? Fala consigo mesmo. Na hora do louvor, tá todo mundo ali, tudo bem, é todo mundo. Você tá entendendo? Estou dizendo agora. A igreja tá um silêncio, não tá? De repente, isso. Isso. Mas Paulo diz: ora, para que você consiga interpretar. Você tem que pedir para Deus. Porque é o seguinte, imagina você falar de coisas espirituais e a sua mente entender. Você falar de coisas extraordinárias e a sua mente compreender. Isso é extraordinário. Você entende? Então assim, primeiro, vamos aprender a orar em línguas. Todo mundo aprendeu, já destravou, sabe que pode orar. Na hora que se levar, eu preciso sentir um frenesi? Não. O Espírito Santo já não habita em você? Me diz aí, quando você está lá, brigando, xingando, quebrando o pau, o Espírito Santo saiu de você?
A Bíblia diz que ele vai ficar com você para sempre. Você sentiu alguma coisa lá que estava brigando? Os mais espirituais vai sentir uma repreensão. Pare de fazer isso agora. Pare de passar vergonha. Aí você vai entrar e vai pedir perdão a Deus. Os que não são tão espirituais vai falar assim, o que eu fiz? Depois de ter quebrado e revirado a casa todinha. Você entende o que eu estou falando? Você sentiu alguma coisa naquela hora? Não. Por isso que eu estou falando, por que você espera sentir para falar? Você entende que se trata mais de um sofisma, de um bloqueio da sua mente, de um bloqueio de Satanás na sua mente, do que qualquer outra coisa? Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já entrou num nível com Deus de intercessão, a ponto de você gemer? Gemer. Você entende? Dói, você grita, você geme. Estou entendendo nada, a igreja não interessa, meu filho, está dizendo o quê? Intercede, esse gemido, se é o quê? Intercessão. Até um gemido de uma pessoa no espírito é uma intercessão. Às vezes Deus livrando ela de uma morte no outro dia. Você entende? Deixa eu ver se eu tenho algo para falar. Tá bom. Quando você começa a praticar a linguagem de oração, você perceberá algumas coisas. Você não vai sentir nada, sua mente vai te acusar de loucura, sentirá sua garganta seca, cansada pelo tempo de oração. Não se trata de sentir, mas de crer. A Bíblia diz que você está sendo edificado, então você tem que crer, e quando você ora em línguas, você está sendo edificado. O que experimentamos com o tempo, quando iniciamos a orar no Espírito? Conhecimento por revelação, edificação da fé, vitória sobre a carne, viver a vontade de Deus, sensibilidade espiritual, o perfeito louvor e uma intercessão eficaz. Vou contar um testemunho antes da chamar a pastora. A pastora Adriana está doida para cantar ali, eu estou segurando ela. Uma intercessão. Ela estava tirando a habilitação dela e eu estava temendo dela reprovar de novo. Falei, vou orar porque 200 conto não dá não. Falei, vou orar. Não, 400 você quis comprar ela mais. Mas eu falei, vai ser uns 200 se ela reprovar. Eu falei, Deus, o que eu faço? Deus fala, vai interceder. E eu saí, né? Fui para um cantinho, fui no prédio ali da habilitação e fiquei escondido. Eu falei, deixa ela fazendo a prova. Meu Deus e meu pai, minha esposa já reprovou muito. Eu peço a tua providência na vida dela. E estou lá e Deus fala, cala a boca. Para com isso. Você não sabe pedir como convém. Ora em línguas. Fiquei mais de meia hora ali, só fazendo assim, indo de um lado para o outro e falando. De repente eu vejo o carro passando. Falei, passou da baliza e passou da rampa. Eu estou lá, eu olhando ela. Aí eu vi que ela fez uma rata. Eu falei, oh Deus, e dentro de mim não deixar reprovar. E continuei orando e indo de um lado e indo do outro, só em línguas. Deus não permitiu eu falar nada, só em línguas. De repente está o carro entrando assim. Aí eu falei, agora é a hora mais crítica. Eu vi uma pessoa reprovar entrando. Aí eu intensifiquei mais ainda. Aí eu falei, agora. Aí eu senti assim, pode ir lá olhar. Aí eu fui, eu vi ela chorando. Eu falei, ai meu Deus do céu. Falei, meu Deus do céu. Quando eu vi o instrutor assim, falei, passou. Falei, vamos lá, passou. Tá tirando foto, passou. Você entende? Eu tive que entrar no reino do Espírito, porque eu não sabia orar como convém. Intercessão eficaz. Não sabe o que pedir, não sabe falar? Mergulha nas línguas, meu irmão. Sabe o que pedir? Vai lá e pede. Você entende? A armadura de Deus é para proteção espiritual para seus filhos que obedecem, amam e praticam a verdade, a justiça, a pregação do evangelho, a fé, a santificação, que é uma vida em santidade através da salvação, a prática da palavra de Deus, que é a espada, né? E a oração no Espírito, oração em línguas, você se entregar essa vida na busca a Deus.